Em um vídeo anterior falamos das 10 perdas relacionadas com a M de máquina ou com os equipamentos. Agora vamos falar em vez de 5 perdas relacionadas com a mão de obra. Quais são estas 5 perdas? Uma se chama não valor agregado, a segunda é chamada de perdas por organização de linha, que por sua vez é subdividida em perda por desbalanceamento e falta de automação. A terceira perda são as perdas logísticas. A quarta perda é a perda por defeitos de qualidade. A quinta perda é a perda chamada de perda gerencial. Vamos discutir cada uma estas perdas um pouco mais no detalhe. A primeira perda, com certeza mais importante, é chamada de perda por atividades que não agregam valor. Em inglês é também chamada de Not Value Added Activities, ou abreviado com a sigla NVAA, ou NVA. Esta é uma sigla muito utilizada no WCM. O que são as atividades que não agregam valor? São atividades que são incluídas dentro do ciclo de trabalho do operador. Então, dentro do procedimento operacional padronizado do operador, está definido claramente que ele tem que executar esta atividade, só que estas atividades não agregam valor ao produto. Um exemplo típico, às vezes dentro da normal operação de um operador de fábrica, ele tem que se deslocar de um lugar para outro para se movimentar, ou de um posto de trabalho para outro. Então, esta movimentação pode até ser necessária naquelas condições, mas não agrega valor para produzir um produto, para transformar um produto. Mesma coisa podemos dizer para atividades como, por exemplo, repor no lugar certo uma ferramenta depois de ter utilizada. O momento no qual o operador utiliza a ferramenta para transformar o produto agrega valor, mas quando ele deixa de transformar o produto e põe de volta a ferramenta no lugar, já não está mais agregando valor. Dentro das atividades que não agregam valor, temos vários outros exemplos. Foram mapeadas até hoje 45 diferentes atividades que não agregam valor. Entre estas podemos citar, por exemplo, contar materiais ou empurrar peças, trocar as peças de uma mão para outra. E assim vai. Então tem várias dessas atividades. Essas atividades devem ser mapeadas e o custo deve ser calculado através do custo deployment. Normalmente precisa fazer um cálculo de quanto tempo o operador dedica para estas atividades que não agregam valor e multiplicar isso pela taxa hora da mão de obra. Normalmente as empresas, dentro das empresas que começam a aplicar o WCM, não é imediato conseguir identificar todas e 45 as tipologias de atividades que não agregam valor. Normalmente a empresa começa a enxergar uma quantidade menor, de 5 a 10 tipologias diferentes, para depois começar a enxergar uma quantidade maior. A segunda tipologia de perda é chamada de perda por organização de linha. Quais são as duas subtipologias nas quais esta perda se divide? A primeira é a perda por desbalanceamento. A perda por desbalanceamento é devido ao fato que muitas vezes em linhas de produção manuais, os operadores têm um tempo de ciclo diferente uma da outra. Então, consequentemente, o que acontece? Que o operador que tem um tempo de ciclo um pouco menor, muitas vezes precisa esperar um operador anterior que tem um tempo de ciclo maior para receber o material e poder executar a própria operação. Ou por outro lado, pode ter que esperar um operador sucessivo que termine a sua atividade para ele passar a peça para outro operador e o operador continuar o seu próprio trabalho. Então, é uma perda realmente devido ao fato de como a linha está organizada e é devido ao fato que nem todos os operadores conseguem ter o mesmo tempo necessário para executar a sua própria atividade. Desta forma, alguns operadores têm que esperar os operadores anteriores ou sucessivos. A segunda subtipologia entre as perdas chamadas de organização para organização de linha é aquela que é chamada de perda por falta de automação. Esta é uma perda bastante simples para se explicar. Simplesmente, toda vez que você tem uma atividade que pode ser executada por uma máquina, um equipamento, de forma automática, e você, em vez, executa
utilizando uma mão de obra, um operador, você está gerando esta perda por falta de automação. Um exemplo muito simples, ainda bastante frequente, para se enxergar dentro das linhas de produção, dentro dos processos produtivos, é a perda gerada quando um operador é utilizado para transferir um material estampado de uma prensa para outra. Muitas vezes as peças, aliás, a maioria das vezes as peças, vocês devem saber, não são estampadas em uma única operação. A chapa passa em várias operações sucessivas e a chapa é transferida, hoje em dia, utilizando normalmente robô, equipamentos automáticos ou prensas transfer. Mas ainda hoje existem casos nos quais esta operação é feita manualmente. Então o operador transfere, ou vários operadores transferem a chapa de uma operação para outra. Esta é uma típica atividade chamada de falta de automação. Hoje pode ser perfeitamente automatizada, inclusive com custos bem menores respeito aos custos de uma mão de obra. A terceira tipologia de perda é, em vez, a perda devida a logística e transporte. Essa é uma perda também bastante simples para se explicar. Toda vez que você transporta um material de um lugar para outro, você não está agregando valor, mas simplesmente está transferindo uma matéria-prima, um material de um lugar justamente para outro. As oportunidades de reduzir esta perda são inúmeras. Quando você, por exemplo, utiliza uma empilhadeira, como neste caso aqui à minha direita, para transportar o material, você pode ter oportunidade de melhoria, de redução de perda, utilizando, em vez de uma empilhadeira, um rebocador. Por quê? Porque o rebocador te permite de transportar uma quantidade maior de produtos e, consequentemente, ter uma economia em termos de redução de números de viagem, para transportar a mesma quantidade de peças. Outra oportunidade que você pode ter para reduzir esses custos relacionados com logística e transporte são melhorias de layout, ou seja, reduzir o trajeto que a empilhadeira ou o rebocador tem que fazer para transferir os materiais. Desta forma, você de novo terá um benefício em termos de redução de quilômetros percorridos e, consequentemente, de número de viagens. A penúltima tipologia de perda é aquela chamada de defeitos, e defeitos de qualidade, que depois gera uma perda resultante, que é a perda chamada por retrabalho. Então, toda vez que você tem um defeito de qualidade originado pela mão de obra, você terá uma perda que se manifesta através da necessidade ou de retrabalhar uma determinada peça ou de refugar uma determinada peça. Agora, dentro das perdas por defeitos de qualidade não entra só o custo de com refugo e com retrabalho, mas também pode entrar o tempo perdido pelo operador, por exemplo, para executar um autocontrole, um controle de qualidade. Então, todas estas perdas entram dentro desta tipologia que é perda por defeitos de qualidade, que, como vocês entenderam, é muito similar à perda por defeito de qualidade relacionada com máquina, só que desta vez a perda não é gerada por um equipamento, mas é gerada por um operador. A última perda de mão de obra é, em vez, a perda chamada de perda gerencial. Dentro das perdas gerenciais, na verdade, nós temos uma grande quantidade de perdas diferentes. Por exemplo, se um operador é ocioso, esperando por instruções do próprio líder, esta é uma perda gerencial por ociosidade e entra dentro deste grande guarda-chuva das perdas gerenciais. Outra tipologia de perda gerencial, bem diferente daquela que nós vimos de ociosidade, por exemplo, o absenteísmo. As perdas por absenteísmo também entram dentro das perdas gerenciais, assim como as perdas econômicas geradas pelos acidentes no posto de trabalho. Além dos acidentes no posto de trabalho ser gravíssimos porque tem a ver com a vida das pessoas, eles têm um custo inclusive para a empresa. De tal forma que também esta perda pode ser calculada pelo cost deployment e eliminada, por exemplo, em sinergia com o pilar
de segurança do posto de trabalho da Bruxelas.